Senhores vereadores e senhora vereadora, vamos dar início à reunião extraordinária do dia 19 de novembro de 2014. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Arlindo Cruz presente, vereador Ari Souza presente, vereador Assinil Medeiros presente, vereador Fábio Flor presente, vereador Leonardo Peruca presente, vereador Luiz Marasquim presente, vereador Marcos Curtis presente, vereadora Marisa Zanoni Fernandes presente, vereador Moacir Schmidt presente, vereador Nilson Pro presente, vereador Orlando Jolete presente, vereador Pedro Francês presente, vereador Roberto Souza Júnior presente. Que elas são? Tem que chamar o Peruca, pô. Já veio aqui. Tem que chamar o Peruca. Declaro, havendo o número legal, nos termos da lei orgânica do município do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião extraordinária às 14 horas e 24 minutos. Projeto de lei 135 de 2014, que autoriza o município de Balneário Camboriú a adquirir terras e dar outras providências. Autor, prefeito Edson Nato Dias. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei 135 de 2014, o parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas foi pela aprovação. Parecer da Comissão de Preservação do Meio Ambiente e Turismo foi pela aprovação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação. O projeto está em votação, aliás, em discussão. Com a palavra a vereadora Marisa Zanoni. Colegas vereadores, eu sei pelo adiantado da hora que está todo mundo cansado e com fome, mas eu gostaria de ocupar esse espaço dessa sessão extraordinária para dizer e lamentar que a sessão de hoje tenha transcorrido da forma como ela ocorreu, em virtude, volto a dizer, de uma desorganização do poder público, né, em relação aos trâmites e o tempo dos projetos. E quero, senhor presidente, também reforçar aqui o pedido, o senhor que é o presidente da casa, de que os processos dessa casa possam atender aquilo que é requisito legal. Nós podemos ter exceções? Podemos, mas a exceção passou a ser regra na grande parte das vezes dessa casa. E, particularmente, inúmeras vezes que essas exceções viraram a ser regras, nós que somos da oposição, ou somos a minoria, somos culpabilizados e é colocado um peso, uma força exagerada, no sentido de dizer que, se vocês não fizerem tal coisa, se vocês não admitirem, pode o governo perder dinheiro, pode. Então, esta é uma falácia que eu não admito que essa culpa recaia sobre os nossos ombros. E vou só lembrar de um projeto de lei nas mesmas circunstâncias deste ano, que era o aumento do salário dos professores municipais, da qual o senhor presidente da casa fez a solicitação de inclusão, não havia o trâmite nas comissões. Nós, da Comissão de Educação, nos propusemos a parar, fazer análise do projeto, o trâmite, e o senhor presidente, de forma unilateral, queria a inclusão de mais 2 projetos na casa, vereador Fábio Flor, não era só de um. E, no sentido mesmo de atropelar o regimento e a ordem. E disse, naquela sessão, naquela oportunidade, que a vereadora Marisa era culpada pelo não reajuste dos professores. O que teve de consequência nisso? O próprio sindicato do funcionalismo público divulgou uma nota nesta premissa do senhor presidente, dizendo que eu era culpada pelo não aumento do funcionalismo dos trabalhadores da educação de Balneário Camboriú. Naquele mesmo dia, senhores, senhor vereador Orlando Jolete, gostaria de partilhar também com o senhor
129 compartilhamentos da notícia mentirosa de que essa vereadora era culpada pelo não reajuste dos professores municipais. Os xingamentos chegaram à ordem de ameaça física a esta vereadora, de dizer que eu seria espancada na rua. Então, esta forma injusta, que não segue regras e que culpabiliza aqueles que querem seguir a regra, precisa ser revista urgentemente. Nesta situação, eu abri uma ação judicial contra o sindicato, ganhamos em primeira instância a ação para que o sindicato imediatamente retirasse a notícia das redes sociais. Fomos para um segundo momento, onde não houve a conciliação, e aí estamos aguardando a sentença da juíza, porque a solicitação é retratação do sindicato, porque nós temos a gravação, e a nossa sorte é que temos as sessões filmadas. E as sessões filmadas ajudam a minoria, vereador Orlando, a restabelecer a verdade. O que se faz muitas vezes nessa casa não é debate de ideias. O contraditório é fundamental. O que se faz muitas vezes é ataque pessoal. A exemplo do que nós vivenciamos ontem. E quando a gente tem agressões do estilo de ontem e advindas, particularmente da pessoa que é o número 1 da casa, a preocupação fica muito maior, porque é quem tem nas mãos a caneta, já que vocês balançaram a caneta anteriormente, para estabelecer a ordem. Então, o que ocorreu nesta manhã é, mais uma vez, o sintoma explícito de um atropelo do Poder Executivo, e que a Casa Legislativa não pode vir a reboque. Nós temos bom senso, nós temos sensibilidade. Nós, muitas vezes, não estamos aqui votando não, simplesmente porque somos oposição. Né? Votamos muitas vezes com o governo, fizemos várias vezes o atendimento das necessidades que são aqui chamadas, mas nós precisamos que o mínimo seja estabelecido em termos de cumprir o que é o regimento. E falo isso também destacando, não só nesse caso, mas hoje na pauta, mais 2 projetos que estavam na pauta sem pareceres. Os projetos da pauta só podem ir para a pauta se tiverem completos. E aí não tem parecer e se diz assim, falta de parecer da comissão tal, da comissão Y e Z, como se a comissão fosse culpada. Não tem, porque não tramitou. Então, gostaria, mais uma vez, de conclamar a esta casa o cumprimento do regimento e, mais uma vez, dizer, estamos à mercê da grande maioria. E a grande maioria, eu respeito a decisão, vereador Marasquim, a decisão quando ela é da maioria. Mas eu quero respeitar, acima de tudo, a capacidade intelectual e o trabalho que nos cabe a cada legislador. Porque, de fato, seria ofensivo dizer para a base aliada que a base aliada vem a reboque da definição do Executivo ou da presidência dessa casa. E eu sei que os senhores talvez não possam se manifestar da forma como eu me manifesto, né? Mas muitos dos senhores concordam que nós estamos vivendo períodos de recorrência do descumprimento do regimento. E, pior do que isso, é culpabilizar os vereadores por não admitir a inclusão sem a leitura mínima, sem o trâmite mínimo dos projetos. Então, quero, e votei favorável na sessão anterior, fizemos a emenda ao projeto,
Desejo que os recursos do governo federal, na ordem de 18 milhões, possam, de fato, serem aplicados na recuperação do Rio Peroba. Mas desejo, acima de tudo, que nós possamos trabalhar de forma tranquila, respeitosa do regimento, porque se nós não dermos esse exemplo, nós não podemos exigir que outras pessoas o façam. E esta casa tem que ser referência, tem que dar o exemplo. Por isso fica aí, mais uma vez, o alerta, e gostaria que ficasse consignado em ata para a assessoria jurídica, que o regimento dessa casa seja cumprido, que os trâmites dos projetos sejam respeitados e que os vereadores não sejam culpabilizados pela desorganização geral. Obrigada. Aliás, a segunda votação está em discussão. Com a palavra a vereadora Ari de Souza. Na mesma linha da vereadora Marisa, eu queria chamar os vereadores a uma breve reflexão do desfecho desta sessão, da sessão ordinária e dessa sessão extraordinária. O desfecho em favor, mas de forma concreta, do cidadão de Balneário Camboriú. Se nós tivéssemos nos sucumbido à vontade do presidente da casa em, de forma truculenta, atropelando todos os costumes, segundo falou o vereador Moacir, e ter votado o projeto do Rio Peroba da forma que estava, nós teríamos cometido um erro. Nós teríamos cometido um erro. Então, senhores, eu venho afirmando que muitas vezes a oposição cumpre um papel mais importante ao executivo do que a própria base. Por quê? Não porque nós somos da oposição, porque nós queremos exercer o direito ao contraditório. Nós não abrimos mão de analisar os projetos. E foi o que nós fizemos. E temos consciência que contribuímos de forma concreta para que na tarde de hoje esta casa cumprisse o seu papel, que é o dever de controle externo. Eu venho alertando há meses, há várias sessões, a necessidade de que esta casa faça uma profunda reflexão da sua gestão administrativa, porque nós nos deparamos com vários problemas na pauta e no processamento interno. Hoje eu quero chamar a atenção para vossas excelências. Estava na pauta o projeto de lei número 038, de autoria do vereador Assinil Medeiros, que dispunha sobre a necessidade de publicar na internet a relação de medicamentos. Quem é que não lembra desse episódio? Isso foi discutido na semana passada ou semana retrasada, não foi, vereador Assinil? E em plenário, eu e a vereadora Marisa levantamos a questão, porque essa matéria já teria sido objeto de lei aprovada pelo vereador Moacir. O vereador Assinil, em plenário, pediu a retirada do projeto, e pasmem os senhores que o projeto hoje estava na pauta, e eu acho isso um descaso, eu acho isso uma falta de controle. Isso é inaceitável, a exemplo de outros atropelos que nós temos cotidianamente aqui nesta casa. O senhor presidente anunciou e gastou, inclusive, num programa de qualidade, onde ele se intitulava, o programa, ou titulou, de o número 1. Mas está faltando bastante para ser o número 1. Está faltando. Aí chega aqui e quer botar a culpa em nós, presidente. Chega aqui e quer botar... Estou retribuindo o tratamento que Vossa Excelência despendeu a minha pessoa ontem à noite. É desta forma. Mas eu falo com base. O senhor tem que sim fazer uma reflexão. O senhor quer atropelar a pauta, quer fazer com que regras novas, em total prejuízo ao processo democrático, sejam impostas nessa casa. Incluir projeto em pauta sem anuência de todos os vereadores é um crime, é uma atrocidade. A democracia, ao nosso direito de vir aqui e exercer o contraditório. E nós não vamos nos calar. Porque o direito nosso, a fala, é um direito que nos foi outorgado
nas urnas. Por final, queria pedir ao senhor presidente que instituísse nessa casa, como bem disse o vereador Fábio, o livro de antecedentes, vereador Fábio, o livro de precedentes, porque daí estaria registrado que esse precedente não existe. Esse precedente de levar projetos à pauta sem autorização unânime dos vereadores não existe. Mas eu tenho orgulho e satisfação de hoje ter contribuído para que nós possamos, de forma definitiva, estabelecer a ordem nessa casa. E dizer ao vereador presidente que ainda há tempo, porque ele tem, me parece, mais 1 mês e meio de mandato como presidente, ainda há tempo para que no final da sua gestão ele possa fazer jus ao título de número 1. E eu deixo aqui os meus protestos de apreço ou de... Não é protesto, eu digo aqui os meus votos de que o senhor tenha sucesso, para que nesse 1 mês e meio o senhor consiga fazer o que nós esperamos, que nós possamos chegar em plenário e termos ordem, para podermos de forma tranquila votar os projetos. Eu tenho essa convicção e penso, inclusive, que se o senhor se esforçar um pouquinho, o senhor vai conseguir. Obrigado. Vereador Ari, vindo das suas palavras, eu me sinto lisonjeado. Isso realmente é um prazer receber elogios assim de Vossa Excelência. Eu não vou voltar a esse tema, porque os vereadores estão cansados, os vereadores querem almoçar, nós estamos desde de manhã aqui, então não vamos discutir. Mas na próxima sessão nós podemos voltar, a discussão não tem problema nenhum, e eu lhe responderei com todo prazer, né, e toda a sinceridade que tem. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito ao vereador secretário que faça a chamada à senhora vereadora em ordem inversa para a segunda votação do projeto. Como vota o vereador Roberto Souza Júnior? Sim. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador Orlando Jolete, ausente. Vereador Nilson Probes. Vereador Moacir Schmidt. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Sim. Vereador Marcos Kurtz. Sim. Vereador Luiz Marasquim. Sim. Vereador Leonardo Peruca. Vereador Fábio Flor. Sim. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador Ari Souza. Sim. Vereador Arlindo Cruz. 12 sim, 1 ausente. O projeto está aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoca a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião extraordinária, que será realizada hoje, dia 19 de novembro, quarta-feira, logo após... Redação final. A redação final, vereador. Se não tivermos a redação final, o senhor, como é um homem que tem um entendimento jurídico, tem que saber que nós temos que ter a redação final. Então, declaro encerrada a presente reunião às 14h42.